Você realmente acredita que tudo no planeta já foi mapeado? Você confiaria sua vida em um mapa que tem áreas marcadas como sem dados? Você desceria 11 mil metros sabendo que existem regiões ali que quase ninguém já registrou? E se eu te disser que partes da Fossa das Marianas simplesmente não aparecem nos relatórios públicos? Depois do som que ouvimos no último episódio, uma coisa ficou clara. O problema pode não ser o que está no fundo. O problema pode ser o que nunca foi oficialmente mostrado. Existem zonas cegas, registros incompletos, anomalias que surgem e depois desaparecem. E agora a pergunta não é mais sobre um som. É sobre o que pode estar escondido nas partes que ninguém comenta. Porque quando você começa a olhar para o que foi ignorado, às vezes, você percebe que o oceano profundo não é vazio. Ele pode estar apenas fora do nosso alcance e talvez fora do nosso controle. Durante décadas, acreditamos que a Fossa das Marianas era apenas um abismo profundo, um ponto extremo, um recorde geográfico. Mas o que quase ninguém comenta é que profundidade não é o maior mistério dali. O verdadeiro mistério é a ausência. Ausência de dados, ausência de imagens detalhadas, ausência de mapas completos. A região mais profunda do planeta não é totalmente mapeada em alta resolução. Grande parte dos registros públicos são modelagens aproximadas, interpoladas, baseadas em varreduras limitadas. E quando você começa a analisar com atenção, aparecem áreas classificadas simplesmente como sem dados suficientes. Agora, pensa comigo. Estamos falando do ponto mais profundo da Terra, um lugar onde poucas missões chegaram, um ambiente onde cada descida custa milhões. Você realmente acredita que tudo foi registrado com precisão milimétrica? Ou apenas o suficiente para dizer que foi explorado? Em 2019, missões privadas e científicas conseguiram mapear partes do Challenger Deep com mais detalhe, mas mesmo assim, o mapa completo de alta resolução não é público em sua totalidade. E isso não é conspiração, é limitação técnica. Mas limitação técnica gera lacunas, e lacunas geram dúvida. E quando existe dúvida no ambiente mais extremo do planeta, a pergunta não é exagerada, é inevitável. O que existe nas áreas que quase nunca são visitadas? Porque o oceano profundo não é plano. Ele tem vales, fendas, depressões secundárias, regiões onde o relevo cria zonas de sombra acústica, locais onde sonar não retorna a leitura clara. E isso é normal. Mas o normal no abismo ainda é desconhecido, e aqui está algo que quase ninguém menciona. Grande parte das descidas históricas não foi feita com o objetivo de exploração ampla. Foi feita para atingir o ponto mais profundo, registrar, subir, não para mapear lateralmente quilômetros de território. Ou seja, existe muito mais do que um único ponto mais profundo. Existe um ecossistema de profundidades extremas, pouco documentado, e isso muda completamente a narrativa. Porque se no último episódio ouvimos algo que não foi imediatamente explicado, e se sabemos que existem áreas menos estudadas, então a pergunta deixa de ser apenas curiosidade. Ela vira investigação. Não é sobre criatura, não é sobre fantasia, é sobre estatística. Quanto menos visitas um ambiente recebe, maior a chance de fenômenos raros não serem registrados adequadamente. E agora entra a parte desconfortável. Existem registros históricos de anomalias acústicas no Pacífico Profundo. Algumas foram explicadas, outras permanecem classificadas como origem indeterminada. Isso não significa mistério sobrenatural. Significa que o oceano profundo ainda está fora do nosso controle absoluto. E talvez seja exatamente isso que mais incomoda. Nós gostamos de acreditar que sabemos onde estamos pisando. Mas a verdade é que 80% do oceano ainda não foi mapeado com precisão comparável à superfície terrestre. E a Fossa das Marianas
É a parte mais extrema desse percentual. Agora deixa eu te fazer outra pergunta. Se você estivesse investindo milhões para descer até lá, você exploraria lateralmente por horas ou focaria no ponto mais profundo e retornaria? E se a maioria das missões escolheu a segunda opção, o que pode existir nos arredores do ponto mais famoso do planeta? E é exatamente isso que vamos começar a analisar agora. Porque existem detalhes nos mapas que passam despercebidos. Pequenas irregularidades, pequenas áreas onde o relevo simplesmente não foi detalhado. E quando você amplia essas regiões, percebe algo curioso. Mas isso ainda é só o começo. Quando você observa um mapa comum da Fossa das Marianas, tudo parece simples. Uma grande depressão, um ponto mais profundo, contornos em azul escuro, linhas suaves. Mas quando você começa a analisar os dados batimétricos em alta resolução, a história muda. O relevo não é uniforme, não é uma única cavidade, é um sistema complexo. Fendas secundárias, pequenos vales laterais, desníveis abruptos, regiões onde o sonar simplesmente retorna leitura difusa. E é aqui que algo curioso aparece. Existem áreas classificadas como dados insuficientes mesmo após missões modernas. Não é porque ninguém foi, é porque o retorno acústico foi inconsistente. Agora pensa nisso. O sonar funciona enviando pulsos sonoros e analisando o eco. Se o eco não retorna de forma clara, algo está interferindo. Pode ser geometria complexa, pode ser absorção anormal, pode ser composição do solo, tudo explicável. Mas quando você cruza relatórios diferentes, de anos diferentes, de equipes diferentes, e encontra regiões semelhantes com observações parecidas, a coincidência começa a chamar a atenção. Alguns registros descrevem anomalias topográficas temporárias. Isso significa que em uma varredura aparece uma irregularidade clara. E em outra posterior, ela não está mais ali com a mesma definição. Não desapareceu fisicamente, mas a leitura muda, e isso pode ter explicação técnica: sedimento instável, deslizamento submarino, microatividade tectônica. A fossa está localizada em zona de subducção ativa. Movimento é esperado, mas o que chama a atenção não é o movimento em si, é a recorrência de inconsistências em regiões muito específicas, regiões laterais. Não no ponto mais profundo, mas nos arredores. E aqui começa algo interessante. A maioria das missões históricas teve foco vertical. Descer, registrar, subir. Poucas investiram tempo mapeando lateralmente quilômetros ao redor do ponto central, porque tempo lá embaixo é caro, energia é limitada, risco é real. E isso cria um padrão. Exploramos profundamente um ponto, mas conhecemos superficialmente o entorno. É como estudar o cume de uma montanha, sem caminhar pelos vales ao redor. E quando você começa a analisar mapas ampliados dessas áreas laterais, vê zonas com textura irregular, não suave como o restante, mas fragmentada, com pequenos bolsões, pequenas cavidades, regiões onde a sombra acústica é mais intensa. Sombra acústica significa que o sonar não retorna leitura clara. É como se o som fosse absorvido ou disperso de forma incomum. De novo, totalmente possível de explicar, mas raramente detalhado. E aqui entra um detalhe que poucos percebem. Algumas dessas zonas coincidem com registros históricos de sons não classificados. Não estou falando de criatura, não estou falando de algo fantasioso. Estou falando de relatórios de origem indeterminada. E quando você sobrepõe mapas de batimetria com registros acústicos históricos, há sobreposição em certas áreas. Isso prova algo extraordinário? Não. Mas levanta uma pergunta legítima. Estamos mapeando com profundidade suficiente? Ou estamos apenas tocando a superfície do desconhecido mais profundo do planeta?
Porque a verdade é que o Oceano Profundo ainda é um dos ambientes menos compreendidos da Terra, e a Fossa das Marianas é o extremo desse extremo. E quando extremos encontram lacunas, o resultado não é necessariamente mistério sobrenatural. É vulnerabilidade de conhecimento, e isso é ainda mais desconfortável. Porque significa que talvez não saibamos o suficiente nem para formular as perguntas certas. Mas existe um detalhe ainda mais intrigante. E ele não está nos mapas públicos. Está nos relatos de algumas descidas privadas. E é aí que a história começa a ficar ainda mais interessante. Nem todas as descidas à Fossa das Marianas foram amplamente divulgadas. Algumas missões científicas são públicas, outras privadas, financiadas por instituições, empresas ou exploradores independentes. E nesses mergulhos, nem tudo vira manchete. Porque nem tudo é extraordinário o suficiente. Mas às vezes, o que não vira manchete é exatamente o que chama a atenção. Em algumas entrevistas posteriores, exploradores mencionaram algo curioso. Não criaturas, não estruturas, mas sensação de relevo irregular além do esperado. Regiões onde o fundo parecia mais quebrado, mais fragmentado, com desníveis abruptos que não estavam claramente indicados nos modelos prévios. Isso pode parecer pequeno, mas em profundidades extremas, cada metro conta. O relevo da fossa não é estático. Há movimentação tectônica, sedimentos deslizam, camadas se ajustam. Mas quando diferentes descidas relatam irregularidades semelhantes em zonas próximas, isso começa a formar padrão, e padrão no desconhecido sempre merece atenção. Um dos relatos descreve uma área lateral ao Challenger Deep, onde o sonar apresentou retorno inconsistente, não ausência total, mas eco difuso, como se a superfície estivesse absorvendo parte do pulso. Isso pode indicar composição diferente do solo, talvez material mais poroso, talvez microcavidades, talvez fendas profundas, nada extraordinário, mas pouco detalhado. E quando a cápsula passou por cima dessa região, os sensores registraram microvariações de pressão na água ao redor. Nada perigoso, nada fora do limite, mas suficiente para ser notado. E aqui entra o ponto interessante. Essas variações não estavam alinhadas com movimento tectônico imediato, nem com deslocamento evidente de sedimento, e foram classificadas apenas como anomalia local temporária. Temporária. Essa palavra volta com frequência nos relatórios. Temporário significa que algo foi registrado, mas não se repetiu da mesma forma depois, ou pelo menos não sob as mesmas condições. Agora pensa nisso. Se o ambiente muda constantemente, e se as missões são espaçadas por anos, quanto do que é temporário simplesmente deixa de ser revisitado? A maioria das descidas tem janela curta, horas, não dias, e mapear lateralmente quilômetros sob 100 atmosferas não é simples. Isso significa que pode haver micro-regiões da fossa que receberam apenas segundos de observação direta. Segundos. Em um dos ambientes mais extremos da Terra. E é aqui que a pergunta começa a ganhar peso real. Não estamos falando de esconder algo propositalmente. Estamos falando de limitação prática. Explorar o ponto mais profundo do planeta é caro, arriscado, logisticamente complexo. Isso cria um cenário inevitável. Exploração pontual, conhecimento fragmentado, e grandes áreas ao redor pouco revisitadas. Agora junta isso com o que vimos no episódio anterior. Um som rítmico, localizado, com variação direcional, em uma região que não é mapeada com resolução total. Coincidência? Talvez, mas quando você começa a conectar relatos dispersos, mapas incompletos, anomalias classificadas como temporárias, a narrativa muda, não para fantasia, mas para algo mais simples: desconhecimento.
E o desconhecimento no ambiente mais profundo do planeta é terreno fértil para a surpresa. Mas o que realmente começa a mudar a perspectiva é quando analisamos não apenas o que foi registrado, mas o que não foi revisitado, porque há zonas da fossa que receberam uma única passagem direta e nunca mais foram exploradas com o mesmo nível de detalhe. E é exatamente nessas regiões que a história começa a ficar ainda mais interessante. Quando analisamos os registros históricos de exploração da Fossa das Marianas, algo fica claro. A maioria das missões teve objetivo específico: bater recorde, testar equipamento, coletar amostras, registrar imagens do ponto mais profundo. Mas quase nenhuma teve como prioridade mapear sistematicamente as regiões ao redor por horas ou dias. E isso cria uma situação curiosa. Imagine que você desce ao lugar mais profundo da Terra, registra, filma, coleta e sobe. Você cumpriu o objetivo. Mas o que ficou para trás? Ao redor do Challenger Deep existem depressões secundárias, fendas menores, vales inclinados, zonas de relevo irregular que não recebem nome, não aparecem em documentários, não são destaque em manchetes, mas existem. E algumas dessas regiões aparecem nos mapas como sombras acústicas persistentes. Sombra acústica não significa ausência física. Significa que o sonar não consegue definir contorno claro. Pode ser geometria complexa. Pode ser ângulo desfavorável. Pode ser material que absorve mais energia sonora. Tudo explicável, mas pouco explorado em detalhe. Agora vem a parte interessante. Algumas dessas zonas estão a poucos quilômetros do ponto mais famoso da fossa. Poucos quilômetros, mas raramente são revisitadas com a mesma intensidade. Por quê? Porque o foco sempre foi o ponto mais profundo, o recorde, o símbolo. Mas o oceano não é um ponto, é um sistema. E sistemas têm áreas negligenciadas. Agora pensa nisso de forma prática. Se uma região recebe apenas uma passagem rápida de sonar e nunca mais é mapeada com a mesma resolução, qual é a chance de pequenas irregularidades passarem despercebidas? Alta, muito alta. E estamos falando do ambiente menos acessível do planeta, um lugar onde cada hora de operação custa milhões. Onde cada descida envolve risco real. Então faz sentido que a prioridade seja a eficiência. Mas eficiência deixa lacunas, e lacunas em ambientes extremos são portas abertas para a surpresa. Não estou falando de algo fantástico. Estou falando de algo simples, fenômenos raros, estruturas instáveis, mudanças rápidas no relevo, microambientes que nunca foram observados diretamente. E quando você começa a cruzar isso com relatos de anomalias temporárias, com registros acústicos indeterminados, com zonas de sombra recorrentes, uma coisa fica clara: nós não temos visão completa da fossa. Temos fragmentos, recortes, momentos isolados. E talvez o mais desconfortável seja admitir isso, porque gostamos da sensação de controle, gostamos de mapas completos, de dados fechados, de explicações finais. Mas a Fossa das Marianas não é controlada. Ela é ativa, dinâmica e em constante transformação. Isso significa que mesmo que algo tenha sido mapeado há 10 anos, pode não estar exatamente igual hoje. Deslizamentos acontecem, camadas se ajustam, estruturas colapsam, e sob 100 atmosferas, essas mudanças são silenciosas, não há testemunhas, não há satélite observando em tempo real, não há equipe permanente monitorando, o fundo simplesmente muda. E quando algo muda em um ambiente quase nunca revisitado, quem garante que sabemos exatamente o que está lá agora? E é aqui que o episódio começa a virar, porque até agora falamos de lacunas técnicas, mas existe um detalhe ainda mais desconfortável. Algumas missões recentes relataram regiões onde a densidade de vida parecia inesperadamente diferente. Não abundante, mas concentrada.
Micro-organismos, pequenas formas adaptadas à pressão extrema. E onde há concentração incomum de vida, geralmente há algo sustentando, alguma condição específica, alguma fonte, e isso nos leva a uma pergunta inevitável. Se existem microambientes ainda pouco estudados, o que mais pode estar adaptado a eles? E essa pergunta muda completamente o jogo, porque o desconhecido não precisa ser gigantesco para ser impactante. Às vezes, o que está escondido lá embaixo não é grande, é apenas invisível para quem não olha o suficiente. E no próximo bloco, vamos conectar isso com algo que quase ninguém discute publicamente. Existe algo que raramente entra na conversa pública sobre a Fossa das Marianas. Não é criatura, não é estrutura artificial, não é conspiração, é adaptação extrema. A vida nas profundezas não é distribuída aleatoriamente. Ela se concentra onde há condição favorável. Microfontes químicas, variações de temperatura, composição mineral específica. E quando cientistas encontram regiões com concentração inesperada de organismos, isso normalmente indica uma característica ambiental diferenciada. Algo ali é diferente. Agora, pensa nisso dentro da fossa. Se existem zonas laterais pouco revisitadas, se existem regiões com sombra acústica recorrente, se existem áreas onde o relevo é mais instável, qual a chance de existirem microecossistemas ainda não documentados? Alta. Muito alta. E não estamos falando de algo gigantesco. Estamos falando de pequenas cadeias adaptativas que podem existir há milhares de anos, sem que ninguém tenha observado diretamente, porque o fundo da fossa não é homogêneo. Ele tem bolsões, camadas, microvariações, e em ambientes extremos, pequenas variações criam grandes diferenças biológicas. Agora junta isso com algo importante. Explorações profundas são raras, missões são curtas. Revisitas são ainda mais raras. Isso significa que pode existir uma região que foi atravessada uma única vez, por poucos minutos, em décadas, e nunca mais observada com o mesmo foco. Não porque alguém está escondendo, mas porque logística e custo não permitem cobertura constante. E isso cria uma pergunta desconfortável. Quantos ambientes extremos da fossa simplesmente não receberam atenção suficiente ainda? Porque mapear não é observar, e observar não é entender. Você pode ter coordenadas, pode ter profundidade, pode ter relevo, mas não necessariamente tem contexto completo. E é aqui que a narrativa muda completamente, porque talvez o que esteja escondido na fossa não seja algo assustador. Talvez seja algo simplesmente não registrado. E o não registrado em ambientes extremos é o tipo de coisa que pode mudar conhecimento científico inteiro. Pequenas descobertas em profundidade já reescreveram livros de biologia. Organismos que vivem sob pressão absurda. Metabolismos que não dependem de luz. Estruturas celulares adaptadas ao impossível. Tudo isso já parecia ficção, até ser encontrado. Então, quando alguém pergunta o que pode estar escondido lá, a resposta mais honesta não é dramática, é humilde. Nós não sabemos o suficiente ainda. E admitir isso não enfraquece a exploração. Fortalece, porque significa que ainda há espaço para descoberta real. Mas existe um último detalhe que torna tudo ainda mais interessante. E ele não está na biologia, nem na geologia. Está na frequência das descidas. Porque quando você olha o número total de mergulhos humanos ao ponto mais profundo da Terra, ele é absurdamente pequeno. Menos do que o número de pessoas que já estiveram no espaço. Pensa nisso. Exploramos mais o espaço do que o fundo do próprio planeta. E isso sozinho já muda a perspectiva. Se tão poucos olhos humanos já observaram diretamente aquelas regiões, o que estamos assumindo que sabemos com certeza? E é aí que a pergunta do episódio deixa de ser sensacionalista.
ela vira racional. Não é há algo escondido? É quanto ainda não foi visto. E quando você começa a pensar assim, percebe que o verdadeiro mistério da Fossa das Marianas não é o que está lá, é o quanto ainda não exploramos. E no próximo episódio, vamos encarar o limite final, não do oceano, mas do ser humano, porque existe um ponto onde tecnologia encontra vulnerabilidade. E quando isso acontece, a exploração deixa de ser descoberta e vira teste. EP8, o verdadeiro limite humano. E talvez esse seja o episódio mais importante da série inteira.